Então o tema é a ajuda que vem do alto. Quantos estão precisando de uma ajudinha do alto aí? Pelo menos uma ajudinha pequena. Que o Senhor derrame um favor sobre a tua vida. A leitura bíblica, para você ir até ela, João capítulo 13. João capítulo 13. Esse é o quarto livro do Novo Testamento. Compõe os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Particularmente dos 4 evangelistas, é o meu predileto. Gosto muito de retomar a leitura de João 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Esses livros para mim revelam toda a natureza do Pai na pessoa de Jesus, o seu Filho. Esse João 13 está aqui, mas ele tem um precedente. Os evangelhos que vêm, particularmente esses que citei, do 11 ao 17, compõem uma história linda a respeito de Jesus, que eu e você precisamos conhecer com muita profundidade. Sempre que estou um pouco mais tímido na fé, um pouco mais fragilizado, se assim posso dizer, ou mais fraquinho na fé, eu recorro a esse escritor sagrado, João, o discípulo que Pedro chamou de discípulo amado. João, Evangelho de João, capítulo de número 13. Queria pedir a você máxima atenção na leitura do texto. Depois eu vou citar algumas coisas a respeito dele, sem sair dele. E no final nós temos um desafio importante aqui para esta noite. Então, se você não tem uma Bíblia, recorra a alguém pertinho de você. Se você é um cristão há mais tempo aqui na Comunidade da Graça, perceber alguém aí sem Bíblia, deixe essa pessoa ler com você. Ou vai passar aqui nas telas laterais, certo, Fernanda? Você pode acompanhar, mas é importantíssimo que você acompanhe a leitura bíblica, acompanhe a narrativa bíblica, que ela por si só, feita com cuidado, meticulosamente, pode ser um instrumento de Deus para te abençoar. A minha versão NVI diz assim, no verso 1 do capítulo 13 de João: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo este em que ele deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Verso 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus sabia também que ele viera de Deus e que ele estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus no verso 7: você não compreende agora, Pedro, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Qual é o verbo que aparece? Entenderá. 8. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou. Qual foi a pergunta? Vocês entendem o que lhes fiz? Volta a usar o verbo entender. Vocês entenderam o que acabou de acontecer? Ou o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés
uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E por fim o verso 17: agora que vocês sabem estas coisas, felizes vocês serão, se vocês a praticarem. Olha como Jesus reduz a dinâmica do reino de Deus no meio do reino dos homens de forma tão extraordinária. Se vocês entenderam, se vocês compreenderam, vocês serão felizes, vocês serão muito realizados, se vocês praticarem. Pai bendito, ajuda-nos nessa noite a compreender todo ensino, a entender toda inspiração, a por meio da revelação extraordinária do Espírito Santo, que tomando uma porção bíblica, tomando um mensageiro, pode abençoar todos aqueles que lhe ouvem. Porque o mensageiro não fala de si mesmo, o mensageiro sempre fala daquele que o enviou. Foi assim com Jesus, e é assim com todos os homens e mulheres que têm tomado os púlpitos, um microfone, um espaço, para proclamar o reino de Deus. Ajuda-me nesta noite, Pai, a ser fiel às Escrituras, e ajuda esses meus irmãos aqui nesse auditório, junto conosco na transmissão online, a compreendermos a grandeza e a beleza de tudo aquilo que o Senhor falou nessa passagem específica. E a Ti, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus, e por meio do Teu Espírito Santo, nós Te rendemos o louvor e a glória para sempre. Amém. Você vai aplaudir? Aplauda Jesus mesmo. Faça isso com toda a liberdade. Essa narrativa de João 13, versículos de número 1 até o número 17, narra um dos episódios mais íntimos, mais profundos, mais cheio de ensino e verdade, um dos momentos mais importantes de Jesus com os seus 12 discípulos. Eu diria, e fiquei pensando durante a semana quando ministrei na quarta, e quando o pastor Ronaldo fez o desafio de eu ministrar, que há tanta coisa didática nessa conversa de Pedro com Jesus, e que vai ser o objeto do recorte aqui, em que quero comunicar com vocês toda a grandeza que consigo ver nesse diálogo, desde os versos 6 até o verso 8, 9 ou 10, esse diálogo de Jesus, nesse momento íntimo, nessa particularização de uma conversa com alguém que foi corajoso em abrir um diálogo dessa grandeza e dessa magnitude. E eu queria com você nessa noite aprender todas as verdades que Deus tem para essa noite. É verdade que é muito provável que eu vá deixar muita coisa de fora dentro dessa ministração, mas nessa breve reflexão, eu queria que você tomasse ou desse toda a atenção para aquilo que há de ser dito, para aquilo que Deus quer falar comigo e com você, porque antes de falar com você, Deus falou comigo, e eu fui muito abençoado, e eu quero compartilhar com você. Primeiro, recriar a cena. Gosto muito desse expediente didático, e é o meu jeito de ver as Escrituras, que toda vez que leio, toda vez que vou para as Escrituras, eu fico entender como é que as coisas se passaram, o estado anímico das pessoas, o que havia por trás daquelas palavras, o que havia de profético sobre aquele assunto, o que Jesus estava querendo dizer, além daquilo que disse, e o que as pessoas que estavam vindo conseguiram entender e compreender, e como viveram dali por diante. Então a cena é a seguinte: essa coisa de lavar os pés, ela não era fora da cultura, do conhecimento daqueles 12 discípulos, porque no mundo oriental, lavar os pés era atribuição de escravos, onde alguém que tinha muita posse e dinheiro, tinha escravos específicos para quando recebesse alguém em sua casa, para sentar-se à ceia, à mesa com alguém. Naquela cultura judaica oriental, havia escravos específicos para isso. Era um trabalho indigno, era uma coisa constrangedora, que nenhum anfitrião, nem ninguém de posse fazia isso. Era atribuição de gente pequena. Gente grande jamais lavaria os pés de alguém. E como as mesas eram baixas, não é como a gente tem hoje, essas mesas numa altura, com cadeiras, as mesas eram baixas, os pés ficavam
alguns embaixo da mesa, outros ficavam à vista. Então era indigno alguém sentar à mesa oriental sem estar com os seus pés lavados. E como ninguém carregava água, já que eles caminhavam distâncias muito longas, debaixo de um sol escaldante, pisando em barro, pisando num terreno que sujava muito os pés, com sandálias muito duras, era difícil, terreno acidentado, os pés eram alguma coisa que as pessoas queriam esconder à mesa, não era agradável, tomavam um banho, chegavam limpinhas, mas os pés bastante sujos, então era indigno sentar à mesa com os pés sujos, e um anfitrião que chamava alguém, tinha a responsabilidade, a incumbência, de ter escravos na sua casa, para lavar os pés dos convidados, antes do momento íntimo, antes de tomarem o pão e o vinho juntos. Agora olha que coisa, os discípulos tinham isso na sua mente, havia um paradigma sobre esse assunto, de que quem lava os pés é o menor, e nunca o maior. Mas agora de repente, Jesus, diz a narrativa bíblica, ele tira a sua túnica, ele tira a parte de cima da sua roupa, e ele fica na figura, metaforicamente como um escravo, diante dos 12 discípulos, o mestre e senhor, vai tomando esse partido. Eu imagino os 12 pensando, não é possível que ele vai fazer o que a gente está pensando que ele vai fazer. Não feliz de tirar a túnica, ele toma uma bacia, começa a deitar água, a coisa começa a ficar séria. Acho que um olhou para o outro e disse, cara, ele não vai fazer isso, ele não vai nos constranger a esse ponto. Daqui a pouco ele passa uma toalha na cintura, pronto, despido da sua túnica, uma bacia d'água, uma mesa para tomar uma ceia, a última ceia. Até então os discípulos não sabiam, e uma toalha em volta da cintura, ele vai constranger a gente. Esse é o ambiente em que acontece o chamado lava-pés. Jesus agora então, pondo os discípulos sentados, começa um a um. Imagino eu nas minhas elucubrações, que talvez ele começou por um dos Judas, já que tinham 2. Lavou os pés, o Judas quietinho. Aquele ambiente saturado de constrangimento. Um olhando para o outro dizendo, eu não acredito que ele está fazendo isso. Daqui a pouco ele vai para o segundo, talvez o Tomé, talvez o terceiro, o Bartolomeu. Quando chega lá em Pedro, e é aqui que eu quero frisar a nossa atenção, não quero dar muito ênfase naquilo que a gente já sabe, que foi um sinal simbólico que Jesus fez, foi um ato de humildade extrema. O Senhor da glória, travestido então de um escravo, lava os pés dos discípulos, ensina para eles um valor espiritual, que até hoje, na quinta-feira que antecede o domingo de Páscoa, como era o que estava acontecendo aqui, a igreja católica tradicional e algumas igrejas evangélicas protestantes, até hoje na quinta-feira, reproduzem esse ato como se fosse um sacramento. Mas biblicamente isso não se transformou num sacramento do tipo batismo nas águas, que Jesus disse, Mateus 28, vão por todo mundo, façam discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele estabeleceu um sacramento para ser feito, e é por isso que algumas vezes no ano nós fazemos isso, faremos agora dia 2 de novembro, faremos aqui o batismo, porque ele é um sacramento instituído por Jesus, batismo nas águas. Outro sacramento que Jesus instituiu, quando ele tomou a ceia, nos próximos versículos, no próximo capítulo, ele disse, façam isso em memória de mim, todas as vezes em que vocês tomarem o pão e tomarem o vinho. Ele estabeleceu 2 sacramentos, que nós reproduzimos uma vez por mês aqui, a ceia, e 3 ou 4 vezes no ano, que é o batismo. Mas o lava-pés não é uma instituição como um sacramento, foi um ato simbólico. Jesus fez para dar exemplo, como está escrito, e esse exemplo era metafórico, ele fez de forma literal, mas ele estava ensinando um princípio espiritual de lavarmos os pés uns dos outros, e daqui a pouco eu chego nesse assunto. Mas o ambiente está constrangedor. Jesus, despido de toda a sua glória, aquele ambiente para os discípulos era o seguinte, eles aprenderam com a liturgia judaica, que sempre é o maior que serve o menor, que sempre é o maior que tem os seus pés lavados, mas agora Jesus inverte a lógica, aquele ambiente tomado de profundo constrangimento. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, alguns deles caladinho, mas que bom que Pedro abriu um diálogo exatamente nesse momento, Bernadette, porque esse diálogo de Pedro, que nós vamos ver aqui de forma minuciosa, ele abre um precedente para nós, os dias que estamos vivendo, porque esse não foi um ato isolado, está escrito na Bíblia de forma propositada.
não está perdido. Romanos 15:4 diz que tudo quanto dantes foi escrito foi para o nosso ensino, para que mediante consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. Então o que aconteceu com Pedro, e a conversa que ele empreendeu com Jesus, é um tremendo didático para mim e para você nessa noite, e como diz o texto por 2 vezes, se eu e você entendermos, e se eu e você praticarmos, nós seremos muito felizes, porque a felicidade do cristão é praticar o que está escrito. Não tem outro prazer de um crente. Ele tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor, Salmo 1:3, medita dia e noite. Verso de número 6, vamos esmiuçar essa conversa. Eu quero reduzir, ou na forma figurada, a gente faz assim, parece o VAR, né? Eu quero recortar toda essa cena e me deter exclusivamente à conversa que Pedro propõe a Jesus. Verso de número 6, acompanha comigo. Verso de número 6 de João 13. Verso 6, João 13. Chegou-se então agora a Simão Pedro, foi a vez de lavar os pés dele. E Simão Pedro lhe disse: Senhor, vais me lavar o pé? Traduzindo para o nosso dia, ele falou: Jesus, você vai me fazer pagar esse mico mesmo? Isso não era brincadeira? Vais me lavar os pés? Ele estava vendo, olha que pergunta cheia de detalhes. Ele estava vendo Jesus lavar os pés. Ele não foi o primeiro, mas ele agora, olhando nos olhos de Jesus, ele é o único que tem coragem, num ambiente constrangedor, de alguma forma tentar demover Jesus da ideia, porque ele tinha paradigmas teológicos, religiosos sobre aquele assunto. E ele pergunta: Jesus, vais mesmo lavar os meus pés? O Senhor vai fazer isso? Perceba, o pano de fundo é de constrangimento. Verso de número 7, agora é Jesus respondendo. Verso 7, respondeu Jesus: Pedro, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Já percebeu ao longo da tua vida, da tua jornada de vida cristã, de vida com Cristo? Talvez você já percebeu como eu percebi. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que a gente não entende, não faz sentido, está fora de toda a lógica natural. Pedro está diante de uma situação como essa. E Jesus disse: Pedro, eu quero lavar os seus pés, mas Pedro, por favor, não tente agora compreender o que eu estou fazendo. O que eu estou te fazendo agora, o que vai acabar de acontecer a você, Pedro, você vai compreender na jornada da vida. E é assim com a gente também. Talvez você esteja hoje à noite aqui, talvez acompanhando a gente por uma transmissão online, e está acontecendo coisas na sua vida que você não consegue compreender. A única coisa que você consegue fazer é associar esses acontecimentos ao fato de que agora você é de Jesus. Talvez a única compreensão, e essa compreensão, ela embora seja embrionária, ela é poderosa e extraordinária. Talvez você não consiga associar os fatos a uma lógica natural do que está acontecendo, mas o que disse Jesus, digo a você nessa noite, talvez você não esteja entendendo, mas um dia você vai entender. Pode não fazer sentido nenhum o que está te acontecendo agora, os abandonos que você está sofrendo, os escárnios que você está padecendo, as portas se fechando diante de você, pode não fazer sentido nenhum, mas eu quero dizer para você, haverá um dia em que fará muito sentido. Por ora, fique com o que Jesus está fazendo na sua vida, não abandone. Por falta de compreensão, por falta de resposta lógica, não abandone, porque Jesus sentenciou, um dia vai fazer muito sentido, e você vai glorificar muito a Jesus. Tem sido assim ao longo da minha vida. Quantas coisas aconteceram desde a minha conversão, e até hoje acontecem coisas na minha vida. Por exemplo, hoje pela manhã, pastor Noé citou um episódio com ele, aconteceu comigo, pastor Noé. Eu estava ali naquele canto, recebendo as pessoas, chegou muita gente para abraçar, e aquela coisa toda, perguntar como é que está o Ronaldo, enfim, o pessoal que vem no final do encontro, abraçar a gente, pede uma oração, comunica, convida para almoçar. Uma moça que nunca vi na vida, me apareceu com um cheque, e eu já comecei a olhar a cena, falei: ixi, não acredito que vai acontecer isso comigo, vai me constranger. Ela pôs o cheque na minha mão e disse: olha, eu não sei porquê, mas Deus mandou te dar essa quantia. Cheguei em casa, perguntei para minha esposa: alguma coisa que eu não sei que está acontecendo? Ela falou: não, está tudo bem nas nossas economias, está tudo certinho, tem uma poupancinha pequenininha lá, mas a gente está no azul, continuamos no azul, graças a Deus. Mas eu tomei, mas foi tão constrangedor, perguntei o nome dela, ela me disse,
E ela ficou olhando para mim aqueles 10 segundos assim que eu não sabia o que dizer para ela, porque no meu coração eu queria demovê-la da ideia de fazê-lo, mas por outro lado ela me disse que Deus a levou a fazer. Eu não compreendi, estou com o cheque lá e estou perguntando: Deus, o Senhor sabe para que é esse dinheiro? Por favor, me diz. Até agora não sei, mas ele está lá. O que você não entende agora, mais tarde compreenderá. Estou vivendo isso. E é natural na vida de um cristão recém-convertido, de um cristão de meia jornada com Jesus, ou alguém já mais maduro, experiente na fé, é normal que Jesus faça coisas na nossa vida em que não estejamos entendendo agora, mas um dia vai ficar muito claro. Até lá, permaneça firme em Jesus, porque se Ele falou, hora menos hora, vai ficar muito claro, e o propósito no final das contas vai ser: Ele será glorificado. Pedro estava no meio da conversa, mas aí ele vem para o verso de número 8 que nós estamos, é isso? Verso de número 8, disse Pedro, mesmo depois de Jesus dizer isso para ele, e aqui está a essência do que quero comunicar com vocês nessa noite, na plena convicção de que o Espírito Santo vai trazer muita luz para o meio e para o teu coração. Aqui reside a essência do que quero ministrar e pensar junto com vocês hoje à noite. Olha a resposta de Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Tá bom, essa conversa que não estou entendendo agora, eu vou entender mais tarde, ela ainda não é significativa para eu permitir que o Senhor lave os meus pés. Escuta, eu não creio, até pela construção, até o final, e nos próximos versos que virão, eu não creio que Pedro estava dizendo para Jesus: não, eu não quero que o Senhor lave o meu pé. O que havia nesse exato momento era um constrangimento muito grande, e o que Pedro estava querendo dizer para Jesus, não era de forma intransigente: não, você não vai lavar os meus pés. Ele estava dizendo: é muito indigno para mim, é de indignidade, eu não sou digno de que o Senhor se abaixe, como disse João o Batista, abaixar e amarrar as sandálias dos pés, eu nem sou digno. Imagina Jesus lavar os pés de alguém. Pedro não estava dizendo: não, eu me oponho a esse assunto, por favor, os meus não, pode lavar todo mundo, menos o meu. Não, ele não estava sendo intransigente com Jesus, ele estava debaixo de uma pressão violenta emocional, acredito eu, era muito constrangedor. Imagine a cena. Eu lembrava na quarta-feira e vou relembrar esse episódio. Eu me lembro talvez num acampamento de carnaval, acho que foi 2012, saímos daqui com uma turma grande de jovens, o líder à época, o pastor, levou toda a turma, eu fazia parte da equipe principal dele. Nós tínhamos o tema: eles andaram com Jesus, uma expressão tirada de Atos dos Apóstolos. Eles andaram com Jesus. Eu me lembro que foi um dos acampamentos mais abençoados, em que Deus ministrou coisas aos nossos corações, ao meu particularmente, Pedrinho, e que fez muito sentido, e até hoje ecoa na minha alma, algumas coisas que eu vi lá no Hotel Fonte de Santa Teresa, aqui em Valinhos, interior de São Paulo. Mas o que me constrangeu mais, e ficou gravado aqui na minha memória, nos meus registros emocionais, foi que no último dia, aquele pastor, ele convocou, antes de sairmos de lá, ele convocou todos os jovens, e ele disse o seguinte: eu vou beijar profeticamente o pé de todos vocês. Estávamos praticamente em 400, eu era um dos primeiros, eu tinha naquele pastor, como tenho até hoje, uma admiração, mas naqueles dias uma admiração ainda muito maior, porque andava pertinho dele. Eu, quando o vi se abaixar, com uma bacia d'água para ir de quando em vez limpando a boca, eu, quando o vi se abaixar, e ele veio na minha direção, uma descarga de adrenalina violenta me tomou, porque para mim fazia muito pouco sentido, embora fosse um símbolo profético que ele estava querendo selar a nossa vida com aquele ato, para a gente voltar de lá e sermos completamente diferentes na nossa forma de caminhar. Era muito fora de lógica para mim que aquele homem se dobrasse diante de mim. Se ele tivesse me pedido o contrário, que eu abaixasse e beijasse os pés dele, eu me sentiria completamente assim, feliz, lisonjeado. Mas aquele homem, uma autoridade, um homem admirável, por quem eu tenho paixão profunda até hoje, ele, a hora que veio até os meus pés, amigos, foi uma das poucas vezes que me emocionei fortemente na vida. Eu venho de contexto um pouco prejudicado de vida, então vi muita coisa feia, então isso tem alguns sintomas em mim. Às vezes eu não me sensibilizo muito fácil com as coisas, mas naquele dia, quando aquele homem beijou os meus pés, eu saí de lá com um conceito de pureza e santidade muito maior, querendo fazer valer que aquele beijo profético fosse verdade na minha vida, e a forma como eu andasse ali por diante fosse diferente do que eu estava andando antes, fosse melhor ainda. Então se imagina, eu, diante de um homem natural como eu,
que vai morrer como eu. Já foi um ambiente constrangedor para todos nós que estávamos lá. Imagina para Pedro, o Rei da Glória, o Senhor eterno, que ele viu ressuscitar mortos, curar todas as enfermidades, fazer sinais, prodígios e maravilhas extraordinários. Como é que esse homem vai se abaixar e lavar os meus pés? Ele diz: não, o Senhor não lavará os meus pés. Não, o Senhor não lavará os meus pés. Ele não fez isso de forma irreverente, ele fez isso de forma constrangedora. Agora pensa nos nossos dias. Que esse ato simbólico aqui para nós, desse outro lado do hemisfério, aqui no ocidente, ato que talvez foi banalizado tantas vezes, talvez você presenciou isso acontecendo várias vezes, e esse ato não passou de um mero formalismo, de um simbolismo, de um misticismo. A gente precisa entender, antes de continuar, o que é que Jesus estava querendo. Se não era estabelecer um sacramento, como disse alguns instantes antes, o que é que Jesus estava querendo com aquilo? O texto vai lá do meio para o fim dizer que Jesus, ao sentar de novo, recomposto da sua túnica, sentado no seu lugar à mesa, ele disse: vocês entenderam o que acabou de acontecer? Vocês compreenderam o que lhes fiz agora? E ele diz: o que eu fiz? Fiz para dar a vocês exemplo. Como eu fiz com vocês, façam uns com os outros. Ele estava dizendo uma coisa muito maior, porque ele vai explicar de outras formas, que lavar os pés é cuidem uns dos outros. E nisso conhecereis que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E esse verbo amar, ele implica de uma série de outras formas, que não necessariamente lavar os pés. Porque nesse tempo que a gente está vivendo, cuidado com os pés, podologia, que cuida disso, já ensinou a gente a não andar com frieiras, não estar com micose. E a pergunta é: como é que estão os teus pés? Dá uma olhadinha para ele aí, só para dar uma relaxada. Dá uma olhada para o seu pé aí, mesmo que ele esteja aí escondido por um sapato. Dá uma olhadinha para o seu pé, dá uma olhadinha. Coisa. O que é que Jesus está querendo dizer com quero lavar os seus pés? Olhando para as escrituras como um todo, os pés é símbolo no corpo da nossa jornada. Pés fala da nossa vida. Os pés falam das nossas escolhas. Pés falam da nossa caminhada. Em outras palavras, Jesus está dizendo: quero lavar os pés de vocês, porque eu quero que vocês sejam muito cuidadosos com a forma como vocês viverão daqui por diante. Eles não sabiam, mas eles estavam próximos, a poucos instantes, poucos minutos, de tomarem a última refeição. Onde Jesus explicaria a eles que aquela refeição implicava em eles entenderem e compreenderem que ele estava voltando para o Pai, mas ele estava instituindo aquele sacramento como um símbolo daquilo que haveria de acontecer com ele mesmo, o seu corpo. Quando ele, tomando o pão, ele disse: esse é o meu corpo partido por vocês. E ele toma o cálice com o vinho e diz: e este é o sangue da nova aliança, que eu vou derramar em favor de vocês. Antes desse momento íntimo e profundo, ele diz: quero cuidar dos pés. Porque mesa sempre foi símbolo para os orientais, e deveria ser para nós também, de profunda intimidade. Aquela conversa de Moisés com Deus, lá no Antigo Testamento, no deserto, quando Deus o chama por meio de uma sarça ardente, quando Moisés está se aproximando daquela sarça, Deus diz para ele: para, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está prestes a pisar é lugar santo. Pés. Deus não viu para ele fazer nada em qualquer outro lugar do corpo, falou dos pés. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Provérbios 3:5 diz: não te apoies no seu próprio entendimento, não seja sábio aos seus próprios olhos. Antes, verso 6, reconheça o Senhor, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Pés. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Os pés. O que Jesus estava fazendo aqui, irmãos, não era cuidar de uma higiene episódica daqueles discípulos. Eles tomariam outras refeições a partir daquele dia, como tomaram antes. O assunto aqui não é exclusivamente higiene, o assunto aqui é caminhada. E a pergunta de Jesus para mim e para você hoje à noite é: posso lavar os seus pés? Se Jesus aparecesse aqui hoje
e perguntasse para mim e para você, como foi aqui nesse embate, nessa conversa de Pedro com ele: posso lavar os seus pés? Qual seria a resposta? Qual seria a resposta? Porque a resposta de Pedro era dotada de significado profundo e puro. Ele não estava querendo evitar que Jesus tocasse nos seus pés para mudar o curso da sua história. Ele não estava nem compreendendo isso. Jesus disse: você não está entendendo agora, você vai entender depois. Ele ainda estava preso ao assunto religião, maior, menor, eu que deveria fazer, não ele. O assunto para ele aqui ainda era higiene, mas Jesus está dizendo: eu quero cuidar dos seus pés, Pedro. Você não está entendendo, Pedro. Quando eu lavar os seus pés, eu estou dizendo: os seus pés estão limpos para você continuar a jornada da sua vida. Pedro, quando eu lavar os seus pés, o símbolo profético embutido nesse ato é: eu quero cuidar do curso da sua vida. Como você vai continuar vivendo daqui por diante? Pedro, você não está entendendo? Eu quero cuidar do símbolo que é os seus pés, daquilo que você vai viver na história da sua vida. Pedro, eu quero cuidar dos caminhos que você vai escolher daqui por diante. Pedro, quero lavar os seus pés. E a resposta dele: não, Senhor, tu nunca lavarás os meus pés. E sabe que tem uma porção de gente que está me olhando agora, acompanhando via transmissão online, prestando atenção no que estou dizendo. Tem gente que, diferentemente da motivação de Pedro, tem outras motivações para que Jesus não lave os seus pés. Por quê? Porque, como era no mundo oriental e é até hoje, os pés eram símbolos de vergonha para eles. Chegar com os pés sujos na casa de alguém para tomar uma refeição, na mesa, naquela composição que era naqueles dias, baixinha, era uma forma de vergonha. As pessoas queriam esconder os seus pés. Alguns conseguiam pôr embaixo da mesa e ficava lá escondido. Estava no momento de intimidade, mas os pés sujos estavam embaixo da mesa. E o que tem de gente respondendo como Pedro: não, o Senhor nunca lavará os meus pés. Porque olha, eu disse quarta-feira e vou reproduzir essa fala aqui. Deus nos deu uma coisa chamada consciência. E vivendo numa sociedade católica na sua essência, nós temos em nós um padrão ético e moral, que a gente sabe que porventura os nossos pés estejam envolvidos em caminhos, em projetos que não agradam a Deus. E eu sabia, por exemplo, com 19 anos de idade, vivendo uma vida pregressa, vivendo na marginalidade por escolha, eu sabia que evangelho tinha a ver com mudança de vida, com mudança de reino. Sabia. Eu não tinha as informações teológicas reunidas em contexto onde eu sabia dissertar biblicamente essas verdades, mas eu tinha consciência. E eu resisti ao evangelho muitos anos da minha vida. Muitos anos da minha adolescência, dos 15 aos 19, eu não vivia alheio ao evangelho. Não foram poucas as pessoas que Deus enviou para me falar de um novo reino, para falar dos meus caminhos, para falar dos meus pés. Mas eu rejeitei avidamente, muitos anos da minha vida, ir a uma igreja evangélica, porque eu sabia que os meus pés seriam expostos, que os meus caminhos seriam revelados, que as minhas impurezas, que eu estava decidido e feliz nelas, seriam reveladas. Era por isso que eu evitava de qualquer jeito ir a uma igreja evangélica, porque eu sabia que se eu fosse lá, eu ia ter certeza diante de um pregador e da palavra, que os meus caminhos não agradavam a Deus. E há uma porção de gente me ouvindo agora, cujos caminhos não agradam a Deus, e você sabe, e talvez há muito tempo você esteja rejeitando, resistente, cheio de argumentos, como Pedro estava. Não, o argumento de Pedro era legítimo. Não, Senhor, não lava meus pés não, porque é de indignidade o Senhor fazer isso. Mas o presente século que estamos vivendo, tendo à luz esse texto e essa conversa, alguns de nós aqui continuam com os pés sujos por uma decisão pessoal. Estamos existindo, domingo após domingo, célula após célula, temos sido expostos à água de Deus, ao Jesus que quer lavar os nossos pés, mas nós, de acordo com as nossas lógicas, nossos argumentos, que no final das contas significa, eu não quero, nós estamos dizendo, não lava os meus pés não, Jesus. E tem uma série de gente aqui hoje à noite, eu não quero dar quantidade populacional, e nem quero ofender você, e por favor, não entenda essa como uma mensagem antipática, pelo amor de Deus. Um pensador cristão disse, numa época passada, que quando se pregava o evangelho contra o pecado, contra pés sujos, as pessoas, elas mudavam de reino, mudavam de vida. Hoje elas mudam de igreja. Não gostei do discurso, ele me apontou. Imagina, estou lendo as escrituras com você aqui agora.
Se os seus pés estão sujos nessa noite, saiba, seus pés podem estar muito sujos. Jesus ainda tem uma bacia d'água. Jesus ainda se inclina, Ele lava e Ele enxuga os pés. De gente que não é resistente. Veja, Jesus não fez isso de forma compulsória. Ele deu atenção, Ele parou o lava-pés. Quando Pedro, de forma corajosa e honesta, dedicou um tempo para entender melhor. Jesus não se ofendeu com a pergunta de Pedro: vai me lavar os pés? Ele parou. Vou, Pedro. Tudo bem? Em outras palavras. Mas Pedro, depois de ouvir, você não entende agora, entenderá mais tarde, ele sentencia dizendo: não, Senhor, não me lavarás os pés. E o que tem de gente me ouvindo agora, retomando o raciocínio, talvez você esteja com os seus pés sujos, e os seus pés sujos só sairão daqui sujos se você quiser que eles permaneçam sujos. Porque se você permitir que seus pés sejam lavados nessa noite, você vai sair com seus pés purificados. E volto a dizer, os pés é o símbolo dos caminhos que Deus tem para mim e para você. Continua a conversa. Ele diz: não me lavarás. Então Jesus diz para ele, aí Jesus dá um checkmate: Pedro, se eu não lavar os seus pés, condicional, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte naquilo que estou por fazer, ou não tem parte comigo. Pedro, se eu não lavar os seus pés, em outras palavras, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você vai deixar de experimentar uma vida extraordinária. Pedro, se você não me permitir lavar os seus pés, você vai ficar de fora daquilo que eu estou por fazer na sua vida e por meio da sua vida. Pedro, se você não me permitir lavar os seus pés, se você não me permitir lavar os seus pés, lavar as suas práticas, os seus costumes, os seus vícios, as suas amizades, as suas taras, se você não me permitir lavar os seus pés, você vai ficar fora daquilo que eu estou realizando. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você será apenas um religioso que frequenta culto dominical, canta louvores, bate palmas, dá dízimo, se emociona, mas nunca muda de reino. Pedro, se eu não lavar os meus pés, você não terá parte comigo daqui por diante. Pedro, chegou um momento decisivo da sua vida. Depois de 3 anos e algum tempo, Jesus está dizendo: Pedro, o que você viveu até agora ainda é sombra do que há de vir. Pedro, eu tenho coisas maiores para realizar na sua vida, mas Pedro, os seus pés estão sujos ainda. Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Pedro, é minha necessidade lavar os seus pés. Pedro, é necessário ir até os seus pés, a base da sua vida, tornar você um homem firme, um homem equilibrado, um homem puro. Pedro, não dá para você viver intimidade daqui por diante com os seus pés sujos. Pedro, se você não me permitir lavar os seus pés, você vai ficar no meio da história. Mas Pedro, se eu lavar os seus pés, você vai me ajudar a fazer a história da igreja. Pedro, preciso lavar os seus pés. Deixa eu perguntar a você: que argumentos você tem oferecido a Deus para continuar vivendo nos caminhos que você está vivendo? Quais são as lógicas que você está tentando empreender, ou de alguma forma sustentar, para hackear o seu cérebro, para sustentar a ideia de que você pode, de alguma forma, ver como você está vivendo, e como se Jesus não se interessasse por isso? Que lógica você está usando, contra-argumentando nessa noite? Talvez aí esteja travando uma batalha cósmica na sua mente, em que Deus está falando, é com você o assunto, mas por outro lado a carne está dizendo, leva em consideração isso não, é mais um domingo, é mais uma palestra, é mais uma conversa, é só mais um argumento religioso, é só mais um culto. Que argumento está sustentando agora na sua mente, que é possível você continuar vivendo, já está vivendo, como se Deus não tivesse interessado nos seus pés e nos seus caminhos? Que lógica há na nossa mentalidade ou na nossa cultura, na nossa ideologia pessoal, de que é possível ouvir tudo que a gente tem ouvido ao longo de todos os domingos, e sairmos por essa porta e viver como se jamais tivéssemos ouvido o que ouvimos? Quais argumentos sustentariam a ideia de que Deus está situado ou preso ao que acontece nessas 2 horas de culto, quando Deus não está? A preocupação de Deus nesse encontro que nós estamos aqui, é lavar os nossos pés, porque nós vamos voltar para um mundo sujo, nós vamos voltar para a nossa realidade, nós vamos voltar para as nossas amizades, vamos voltar para os nossos hábitos, para os nossos vícios, para nossas práticas. Nós vamos voltar para a frente do computador, nós vamos voltar para os sites, nós vamos voltar para aplicativos, nós vamos voltar para bate-papos, nós vamos voltar para aquelas conversas de WhatsApp, nós vamos voltar para uma realidade lá fora que não tem nada a ver com essa. Essa realidade é que Jesus quer lavar os nossos pés, para nós andarmos em novidade de vida.
Não tem evangelho que não passe por arrependimento. Essa ideia de que não há nada do que devamos nos arrepender é uma mentalidade demoníaca. Porque o evangelho tem como um dos seus pilares fundamentais arrependimento do quê? Dos caminhos que estamos vivendo. Deus quer corrigir os nossos pés. Deus quer corrigir a rota da nossa vida. Deus quer tornar santo, puro e irrepreensíveis os nossos caminhos. E eu não estou falando de impecabilidade. Não creio nisso. Uma pessoa cujos pés foram lavados por Jesus, ela pode voltar a tropeçar. A diferença é que ela volta para o caminho, porque ela sabe que quem lavou o pé uma vez, pode lavar duas, pode lavar três, pode lavar uma quarta, pode lavar uma quinta, porque o evangelho é a boa notícia de que há esperança para o perdido. Há esperança para os nossos caminhos. A Ele a glória. A Ele a glória. Quero cuidar dos seus caminhos. Quero cuidar dos seus pés. Deixa eu te perguntar, seus pés já estão limpos? Porque a sequência da conversa aqui é linda. O que era para ser compreendido mais tarde, foi compreendido agora. Jesus disse, mais tarde você vai entender. Mas Pedro, ao ouvir essa palavra, eu quero lavar os seus pés, Pedro, porque se eu não lavar os seus pés, Pedro, esta é a última chance de eu fazê-lo. Se eu não fazer isso nessa noite, disse Jesus para Pedro, se você não me permitir fazê-lo, Pedro, você vai ficar fora do que eu tenho para você. Irmãos, esse argumento destruiu todos os contra-argumentos de Pedro. Pedro disse o seguinte, no verso seguinte, ah não, Jesus, agora eu compreendi, então por favor não me lava só os pés não, lava minhas mãos também, lava minha cabeça. Em outras palavras, já que é isso que o Senhor está falando, eu entendi, Jesus, o Senhor está falando da minha vida e da jornada que eu tenho para viver ainda. Poxa Jesus, então se era esse o assunto, pode lavar os pés, então lava a vida inteira, lava o corpo todo. Jesus falou, não Pedro, você já está limpinho, só falta lavar os seus pés, Pedro. Todo o restante do teu corpo está limpo. Suas mãos estão limpas, Pedro. Sua mente está limpa, Pedro. Eu quero cuidar exclusivamente dos teus pés, porque são esses pés que vão levar essas mãos, são esses pés que vão sustentar essa cabeça, é esses pés que vão anunciar boas novas. Você vai fazer parte de uma coisa grande, Pedro. Eu vou fazer uma coisa grande, mas você só vai poder participar se você tiver com os pés limpos. É por isso que tem tanta gente que se emociona com uma ministração como essa, particularmente essa última expressão, tenho coisa linda para fazer na sua vida, mas tem tanta gente que está à margem disso. Por quê? Os pés estão sujos. E o problema não é estarem sujos, porque os pés de todos nós um dia já esteve sujo. Todos nós andamos, segundo o curso desse mundo, diz o escritor de Efésios. Todos nós nos desviamos de Deus. Mas houve um dia que cada um de nós foi chamado por Ele para a luz, e os nossos pés ficaram expostos. E Jesus não se escandaliza com pés sujos. Jesus olha para os nossos pés, vê toda a sujidade e diz, quero lavar os seus pés, quero tornar puros os seus caminhos, quero tornar a sua caminhada tão brilhante, tão extraordinária, tão especial, tão marcante. Mas isso passa primeiro por lavar os pés. E por que tem tanta gente que resiste? Porque os pés falam de vergonha, fala dos caminhos passados, fala de onde estivemos, fala do que estamos comprometidos agora. Talvez você esteja me ouvindo aqui, o Espírito Santo está dizendo para você, ei, é com você esse assunto. Mas você está pensando o seguinte, mas como é que agora eu desfaço o que eu estou fazendo? Não entenda mal o que eu vou dizer para você aqui, eu não queria nem situar alguns tipos de sujidade. Mas talvez você seja alguém que tem uma relação extraconjugal. E essa relação extraconjugal está tornando os seus pés sujos. Deus quer fazer uma coisa extraordinária na tua vida, mas esse comprometimento, essa sujidade, vai impedir você de andar na luz de Cristo. Larga essa mulher, larga esse homem, larga esse comprometimento emocional via WhatsApp, via rede social, aquilo que você tem que apagar para não ficar registro. O registro que você apaga lá fica ainda nos céus. Talvez seus pés estão comprometidos por ideologias religiosas, por práticas, dogmas, ensinos. Eu dou graças a Deus que eu aprendi nessa comunidade do Evangelho que não atua ou que não tem como destinatário usos e costumes e comportamentos. O Evangelho muda a natureza e não o exterior.
muda quem nós somos de verdade, muda aquilo que nós somos, que o nosso travesseiro sabe que nós somos no final do dia. É desses pés que eu estou falando, e é esses pés que Jesus quer lavar. Os meus um dia foram lavados, e outros momentos da minha vida, mesmo depois de lavado, eles sujaram de novo, e eu voltei ao Senhor da bacia e da toalha, pedi a Ele perdão, e meus pés foram lavados de novo. Isso aconteceu várias vezes na minha vida. Jesus não se impressiona com a sujidade dos nossos pés. A única coisa que impressiona a Deus é a nossa justificativa, é o nosso isolamento, é a nossa decisão de, mesmo sabendo e entendendo o que foi ministrado nessa noite, dizer: eu não quero nada com esse assunto não, quero continuar com meus pés como eles estão. E pode dizer uma coisa? Jesus respeita você, mesmo que você tome essa triste decisão, de ouvindo de forma clara o que foi dito nessa noite, quiser continuar praticando e vivendo os caminhos que você está, caminhos de sujidade, caminhos que estão trazendo vergonha para a sua vida, Deus, na pessoa de Jesus, respeita a sua decisão, triste decisão. Mas se você decidir nessa noite, permitir que Jesus lave os seus pés, que Ele purifique todos os seus caminhos, que Ele ajude a você a se descomprometer com tudo que você está comprometido e que traz vergonha para a sua vida, você vai viver o que Pedro ouviu de Jesus: Pedro, vou fazer uma coisa extraordinária na sua vida. Porque olha, sabe por que, minha interpretação particular de novo, tá? Sabe por que tem muita gente que não evangeliza? Porque as pessoas que elas gostariam de evangelizar, sabem como estão os pés delas. E aí os pés sujos neutralizam nosso potencial, nossa coragem, nossa ousadia de evangelizar. Como é que eu vou dizer para o outro ter os pés limpos, se eu tenho os meus sujos? Mas quando Jesus lava os pés de alguém, Ele transforma cada uma dessas pessoas em testemunhas vivas de que o reino de Deus chegou à terra, e que o rei desceu da sua glória para lavar os pés dos súditos e trazê-los para a mesa da intimidade. Pedro entendeu: o Senhor está querendo lavar os meus pés porque tem coisa extraordinária para acontecer. Porque segundos depois, minutos depois, eles sentaram à mesa, todos com o pé limpo, menos um deles, você viu comigo. Judas decidiu permanecer com os pés limpos. Os outros 11, a maioria, permitiu que Jesus lavasse os pés. E finalmente, esse diálogo de Jesus com Pedro é didático para mim e para você. Porque assim como Pedro teve necessidade de ter os seus pés lavados para uma história de vida completamente nova, eu e você também precisamos de pés lavados. Vamos ficar em pé?